Para quem sofre com ansiedade, né, esse é um assunto muito importante, porque a nossa proposta aqui, né, a minha proposta em relação a vocês, assim, é levar, né, estratégias, conhecimento, né, para que vocês coloquem em prática e possam trabalhar com a questão da ansiedade. Né? Para quem está aqui pela primeira vez, eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, a gente tem uma hashtag, né, que é hashtag eu no comando. E por que essa hashtag? Né? Porque as pessoas precisam acreditar, oi Sônia, oi Fátima, as pessoas precisam acreditar que elas podem assumir o comando da própria ansiedade. Né? Eu não sei se vocês sabem, quem está aqui pela primeira vez, a ansiedade é um transtorno que afeta milhões de pessoas. Então, nós não estamos sozinhos nisso, né? O Brasil é o primeiro no ranking mundial em transtornos de ansiedade. Nós somos 16 milhões de pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade. Eu estou falando nós porque eu fui uma pessoa extremamente ansiosa, né? Eu sou psicóloga clínica, trabalho há 33 anos nessa área, tenho diversas especializações aqui, mas a ansiedade é o mal do século. Exatamente, Malu. Mas eu gosto de dizer que eu também fui uma pessoa extremamente ansiosa e sofri muito com isso, e hoje, né, eu tenho o controle disso. Então, o meu propósito aqui é trazer estratégias e ferramentas para que vocês também possam assumir esse comando da ansiedade na vida de vocês. Né? Boa noite, Anete, Edilson. Então, eu gostaria que vocês ficassem aqui até o final para compartilharem com a gente desses momentos aqui, né? Porque você aprender a olhar para uma situação com um olhar diferente, isso tem o poder, né, de transformar a sua realidade. E é disso que eu quero falar. Né? Oi, Marcos, boa noite. Laiane, né? Então, vamos lá, né? Eu quero agradecer também. A semana passada eu falei para vocês que o Insta está dificultando, né, a entrega de conteúdo gratuito. Então, eu quero agradecer porque muitos de vocês compartilharam a live, né, nesse esse aviãozinho que tem aí embaixo, né, parece uma setinha. Quando você clica aí, aparece a lista dos teus amigos. Então, se você marcar 3, 5, 6 amigos aí, você vai estar compartilhando essa live, né? E o Insta vê que vocês estão gostando, que vocês têm interesse, e aí eles entregam para mais pessoas, né? Porque, na realidade, o que eles estão querendo é que a gente promova isso financeiramente, né? Então, cada dia eles restringem mais a entrega de conteúdo gratuito. Por isso que eu estou pedindo para vocês marcarem os amigos nos posts, compartilharem a live, porque isso faz com que o Insta entenda que vocês têm interesse e aí eles compartilham o conteúdo com mais pessoas, tá? Bom, então, vamos lá, né? Vamos começar. Eu estava dizendo, né, que a ansiedade, ela afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, né, que nós somos o primeiro país em transtornos de ansiedade. E o que acaba acontecendo, né? A ansiedade afeta tua vida familiar, tua vida profissional, muitas vezes causa isolamento social, porque as pessoas ficam com medo dos sintomas da ansiedade, né? E aí evitam de ir nos lugares, muitas vezes começam a paralisar a própria vida, né? Então, aquela coisa, deixa de dirigir, deixa de tomar um avião, deixa de sair com medo, né? Então, eu costumo dizer que quem é ansioso carrega o mundo nas costas e não percebe o peso que isso tem.
né? As pessoas que são ansiosas, elas confundem ansiedade com proatividade e elas entendem que elas dão conta disso. Boa noite, Ara, Emily, Ana. Então, as pessoas entendem que, assim, elas são fortes, elas são capazes, elas dão conta e elas vão assumindo uma responsabilidade e não param para pensar sobre isso, né? Você pode ser uma pessoa proativa, porém calma, tá? Então, ansiedade é uma coisa, proatividade é outra. E se a gente não cuida dessa ansiedade, ela pode evoluir, né? Pode evoluir para um transtorno de ansiedade generalizado, pode evoluir para uma síndrome do pânico, pode evoluir para uma depressão. Então, é importante que a gente aprenda a controlar a ansiedade, né? Que a gente aprenda estratégias. E muitas vezes o que acontece, como essas pessoas que são mais ansiosas, elas são muito autocríticas, muito autoexigentes, muito autoeficazes, elas têm um olhar muito distorcido para si mesma, né? É, elas sempre se criticam, né? Pegam pesado consigo mesmas. E, e aí isso acontece, né? Porque assim, quem me acompanha sabe, eu sempre falo isso, a ansiedade é fisiológica, ela está instalada na parte mais primitiva que a gente tem do cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é aqui atrás, que é responsável pela nossa sobrevivência. Então, a ansiedade é uma condição natural do ser humano, o que está complicado é que o que fica complicado é quando essa ansiedade atinge um nível mais alto, tá? E aí atrapalha toda a tua vida. Mas por que que a gente olha sempre para o negativo? Muitas vezes as pessoas mais ansiosas se acham pessimistas, né? Mas por que que a gente olha para o lado mais negativo? Porque isso é natural, né? O cérebro foca no negativo, porque ele considera que aquilo é um risco, é um perigo. Então, normalmente as pessoas mais ansiosas, elas são muito autocríticas. Então, e muitas vezes elas têm pensamentos do tipo assim, eu sou fraca, eu sou incapaz de mudar, porque a procrastinação também é um sintoma de ansiedade, né? Muitas vezes aquilo que nos preocupa a gente deixa para depois. Então, eu empurro as coisas com a barriga, eu não corro atrás dos meus sonhos, eu não sou determinado o suficiente, eu sempre começo, mas eu não vou em frente, né? Eu quero acreditar que eu sou capaz de controlar minha ansiedade, mas no fundo eu sei que não. Vocês percebem isso em vocês? Vocês reconhecem isso? Que vocês muitas vezes têm essa imagem distorcida a respeito de vocês? Coloca aí um positivo, me manda aí os coraçõezinhos que o Insta adora também, né? O Insta adora esses coraçõezinhos que estão aqui embaixo, ó. Então, isso aí. Esses coraçõezinhos o Insta ama, e ele vai entregando a live, né? Esse conteúdo gratuito aí. Então, olha, a Sara está dizendo que sim, a Ana Paula também, né? A Rosemary também, a Lani também, a Sônia também, né? A Ana Paula, o Pedro. Então, é isso, gente. A gente tem esse olhar que te parece uma verdade sobre você, mas na realidade é uma visão distorcida. Então, vamos lá. Vocês estão dizendo aí que sim, né? Tá. Então, para agora por um momento e imagina se uma outra pessoa disser essas coisas de forma assim tão feroz, tão agressiva para você, como você mesmo diz. Como é que você vai se sentir? Eu imagino que você não gostaria nada disso. Tô certa? Se alguém falasse essas coisas que você fala de você para você, da maneira como você fala, crítica, autoritária, né? Olha lá, ficaria com raiva, né? Exatamente. A gente não percebe que isso tem uma repercussão muito ruim, né? Boa noite, Vânia, Jana. Os nossos pensamentos, eles carregam emoções. Então, quando a gente pensa tudo isso que eu acabei de dizer sobre nós mesmos, né, nós nos sentimos muito mal.
Só que a gente não percebe isso, a gente não se dá conta, né? Quando os insultos vêm de você mesmo, você não percebe que você está fazendo um julgamento errado sobre você. Concorda com isso? Que a gente não percebe que está fazendo um julgamento errado sobre nós mesmos. Por quê? Porque a gente generaliza. Quando a gente diz isso sobre nós estamos generalizando, né? Não é em tudo que você erra, não é em tudo que você que empurra com a barriga, você não é inseguro em todos os aspectos da sua vida, né? Mas quando a gente começa nessa autocrítica, né, a gente perde o freio, vai embora, né? Não percebe que está pegando muito pesado, está sendo muito duro. Mudar esse olhar que a gente tem sobre nós mesmos nem sempre é fácil, tá? Por isso que é importante aceitar ajuda. Eu já ajudei centenas de pessoas, né, ao longo desses 30 anos aí de consultório, e eu tô aqui com esse propósito de ajudar vocês, mas é o que eu sempre digo, né? Eu posso fazer uma parte, vocês têm que fazer a de vocês, né? Vocês precisam me dar uma chancezinha assim, ó, pequenininha que seja, né, de acreditarem nisso que eu estou falando e testarem, colocarem o que eu falo em prática. Porque eu garanto para vocês, né, eu sempre digo para as pessoas, se o que você tem é um nível alto de ansiedade, nisso a gente dá jeito. Não é difícil trabalhar com a ansiedade, mas exige treino, né? É uma decisão, é uma escolha, a gente precisa persistir, né? Pensa comigo, vamos lá, pensa comigo. Se você está jogando um jogo, sei lá, baralho, war, ping-pong, tênis, o que seja, né? Se você está jogando um jogo e você está perdendo, muitas vezes você considera mudar a estratégia do jogo. Tô certa? Então, muitas vezes, quando você está jogando e você percebe que você vai perder, né, a gente considera mudar a estratégia do jogo, certo? Concorda? Tentar uma outra maneira para reverter aquela situação? Vocês concordam comigo? Coloca aí para mim, né? Um positivo, um não, um sim, um coraçãozinho, né? Me falam, né? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Quando vocês estão jogando qualquer jogo, vocês estão numa situação qualquer, se vocês percebem que vocês estão perdendo, vocês querem ganhar, vocês não consideram mudar a estratégia do jogo? Então, pensa numa partida de futebol. Parece que eu estou lendo a sua mente, Deise. Pensa numa partida de futebol. O técnico, ele muda diversas vezes as estratégias do jogo, né? Mas ele continua jogando. Ele está perdendo, mas ele está lá, ele está insistindo, ele muda a estratégia, ele muda os jogadores, né? Por quê? Porque ele está perseguindo a vitória. Ele quer a conquista, ele quer ganhar. Então, nem sempre aquilo que a gente estabelece como um propósito, né, é o que vai dar certo. Muitas vezes a gente precisa parar, refletir e rever. Então, é isso que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Eu estou te convidando a questionar esse olhar que você tem muitas vezes sobre você, que é um olhar duro, que é um olhar muito crítico, muito exigente. Você pode, né, transformar isso na sua vida a partir do momento que você acredita que você é capaz de mudar, né, de fazer as coisas de maneira diferente. E com certeza você faz. Em outros departamentos da sua vida, você faz. E nós somos um todo. Então, se você muda em algum departamento, você pode mudar em outro. Tem departamentos que são mais fáceis, outros mais difíceis, mas isso não significa que você não possa mudar. A encrenca, a grande encrenca,
está em acreditar nesse diálogo interior, né? Nessa história que você conta para você mesmo sobre aquilo que você acha que você não é capaz de fazer. Entende? Então, quando a gente começa a acreditar nesse diálogo que a gente monta aqui dentro, né? E que a gente começa a dizer, ah, comigo é difícil, comigo é complicado, eu não consigo, eu tento, mas na hora que eu vi eu já desisti, né? Eu recebo muitas pessoas que escrevem para mim no direct. Outro dia uma pessoa escreveu assim, dizendo que ela tinha, oi Marta, oi Larissa, Gabriele, Maria Luísa. Outro dia uma pessoa escreveu assim para mim, eu acho que eu pus até aí no Stories, eu gravei até um videozinho, oi Ivone, que bom ter você aqui, Suelen, Marta. Outro dia eu gravei um videozinho para uma pessoa que ela disse assim, olha, eu estava indo super bem, eu estava pondo em prática as coisas que você fala, eu estava me sentindo bem, mas de repente, né, o mundo desabou na minha cabeça e foi tudo por água abaixo. Eu acho que eu não tenho jeito mesmo, né? Eu acho que eu vou sempre sofrer. Pois é, as, sei lá, 72 horas que ela passou, né, os 4, 5 dias que ela passou controlando, cuidando, mudando, se esforçando e tudo mais, ela jogou fora. Esqueceu, desconsiderou. Ela focou no negativo. Ela focou naquele instante que ela, por alguma forma, recaiu. Que bom, Marta, que você está na academia. Claro que dá para eu acreditar. Lógico que dá. Fico super feliz, né? Boa noite, Larissa. Muitas vezes a ansiedade paralisa, mas a gente tem que reverter. Olha, tá aí a Marta, que pode dizer isso, né? Então, é aquilo, a gente precisa mudar a forma de olhar para a vida, né? E acreditar, né? Nessas mudanças, porque assim, a forma como você olha para a tua vida hoje, veja, não é uma culpa, você não tem que carregar essa culpa, né? Eu estou fazendo errado, né? Eu sofro por ansiedade porque eu faço tudo errado. Oi, Flávia, Priscila. Não, não é isso, não é isso. Você é resultado de uma história de vida, tá? Aconteceram coisas na sua vida. Eu digo sempre, né, que a ansiedade é inata, é uma resposta de sobrevivência, mas a criança aprende por modelação, né? Muitas vezes ela tem cuidadores muito ansiosos e ela aprende por modelação a se comportar de uma forma mais ansiosa. Vou contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, né, talvez muitos anos, né, porque assim são tantos pacientes que eu já atendi, tantas pessoas que passaram pela minha vida, que eu não tenho noção de tempo. Mas eu atendi uma moça, né, assim, eu me lembro muito bem dela, fisicamente, uma moça alta, loira, né, um corpão, sabe dessas mulheres assim que chamam a atenção, que passam na rua, todo mundo olha? Uma mulher linda, né? Ela tinha uns 30 e poucos anos, 32, por aí. Estava bem posicionada profissionalmente, mas uma coisa me chamou a atenção nela logo de cara. Ela tinha uma voz muito infantilizada. Era uma vozinha de criança, ela falava como criança. Ela falava de uma maneira meiga, ela falava baixinho, com jeitinho infantil, né? Era uma voz que não condizia com a imagem dela, né? Então vocês imaginam um mulherão, né? Que todo mundo olhava com uma voz super infantil. E aí, né, ao longo do processo, ela foi me contando a história dela. Então, assim, resumindo para vocês, ela tinha uma mãe extremamente cruel, ela apanhava muito dessa mãe, apanhava a ponto de ficar, a mãe chegava a amarrar ela no pé da cama, né? Então, assim, era sofrido mesmo, o negócio era feio ali. E o pai, eu me lembro que o pai era descendente de alemão, isso me veio agora. O pai fazia de conta que não via, né? O pai tinha também assim uma dificuldade de enfrentar a esposa,
Então ele ficava omisso naquela situação, né? Ele não defendia ela, ele ficava quieto. E ela não contava para ninguém, ela não contava para o pai, ela não contava para ninguém, porque a mãe ameaçava. A mãe dizia para ela que se ela contasse, ela mataria o pai dela. Então, assim, veja, uma situação muito difícil, muito complicada. E aí, nesse ambiente, ela desenvolveu, né, um nível de ansiedade muito grande, porque ela não sabia o que ia acontecer com ela, né, o que ela tinha, como é que ela ia viver a cada dia, ela não tinha ninguém que a protegesse, então ela cresceu muito insegura, ela cresceu com muitos medos. E apesar dela ser uma excelente profissional, ela tinha uma autocrítica muito grande, né? Então, assim, ela se sentia burra, ela tinha muitos medos, ela vivia assustada, insegura, tinha dificuldade de confiar nas pessoas, né? E assim, nunca o que ela fazia era bom o suficiente, ela sempre poderia ter se esforçado mais. Então, aquele olhar enviesado, né? Aquele olhar para o negativo, que é isso que eu estou falando para vocês, né? Então, assim, qual era a crença dela? Que as pessoas não são confiáveis, certo? Porque, afinal de contas, ela teve um pai e uma mãe com quem ela não podia contar. O que ela fez? Ela generalizou, né? A generalização é uma característica, né? Um sintoma das pessoas que são mais ansiosas. Normalmente, as pessoas mais ansiosas, elas generalizam, elas usam esse tudo ou nada, o 880, né? Eu sou burra, né? Eu nunca consigo, para mim é muito difícil, é sempre muito complicado, é o extremo, né? Então, apesar dela ocupar o cargo que ela ocupava, ela se sentia burra, né? E ela achava que ela não podia modificar isso na vida dela. Mas aí, com o processo terapêutico e tudo mais, ela foi trabalhando, trabalhando, foi mudando tudo isso. Algumas vezes ela recaía, enfim, mas ela conseguiu virar essa história na vida dela, construiu uma família muito bacana, ela tem filhos, né? Eu acompanho muitas vezes, hoje eu tenho essa possibilidade, né? Eu vejo no Face, vejo no Insta, então eu vejo que ela tem uma vida bacana, ela tem filhos, ela construiu uma família, ela está casada, né? Parece que está feliz, né? Então, assim, ela rompeu esse estigma do sofrimento, né? Ela transformou isso. Eu quero falar para vocês sobre paradigma, né? Eu estou lendo aqui algumas coisas, né? Estou vendo que a Suelen está falando que ela não consegue confiar nas pessoas. Muitas vezes acontece isso, né? Falta de paz é uma coisa que angustia, né? Vocês estão se reconhecendo nisso que eu falei, né? Mas pensa nisso. Você sabe o que é um paradigma? Um paradigma é um conjunto de crenças, né, que constroem a sua realidade. E você acredita firmemente nisso, né? Então, assim, você acredita que aquilo é a tua realidade, né? É uma verdade absoluta para vocês. Eu vou mostrar uma imagem aqui que vocês já devem ter visto várias vezes, que é uma imagem bastante comum, mas eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo? Dá para ver direitinho? Vocês conhecem essa imagem? Deixa eu ver aqui acho que, não sei se está dando para ver no Face também. Vocês conhecem essa imagem? Presta atenção, né? O que vocês veem aqui? É uma imagem de mulher, né? O que vocês veem? Uma mulher mais jovem? Hã? O que vocês veem? Uma mulher mais jovem ou uma mulher mais velha? O que vocês veem aqui? Escreve aí para mim. Porque nessa ilustração aqui tem duas imagens escondidas. O que vocês veem aqui? Uma mulher jovem ou uma mulher mais velha? Ó, a Lulu diz que jovem, a Fabiana diz que velha, né? Aí, jovem, jovem, mais velha.
Jovem, jovem, jovem. Ó, a turma tá vendo mais a mulher jovem aqui. Então, uma idosa, velha. Então, na realidade, essa imagem aqui, ela se intitula Minha Mulher e Minha Sogra, né? Foi criada por um cartunista, W.E. Hill, em 1915, me parece. Tá? Então, aqui tem duas imagens numa só, né? É isso, a gente enxerga, né, de forma diferente uma mesma imagem. A gente enxerga de forma diferente uma mesma situação. O que é uma coisa para mim é uma outra coisa para você. Então, mudança de paradigma é isso, é deixar de ver uma coisa, né, para passar a ver outra. Né? Então, no caso dessa moça que eu contei para vocês, ela se achava burra, ela se achava incapaz, ela se achava incompetente, ela achava que ela sempre podia melhorar, que ela nunca ia ser feliz. Mas ela conseguiu mudar esse paradigma na vida dela, né? Colocando essas técnicas em prática, trabalhando, treinando, né? O que a gente tem que perceber é que muitas vezes a gente vive dentro de um paradigma, você constrói um paradigma e transforma isso numa realidade, você acredita nisso como se fosse uma verdade absoluta. E não é. A Nai diz que vê as duas, né? Se a gente olhar, depois se vocês quiserem, procura no Google, vocês acham, né? Essa imagem. Então, o que a gente precisa entender é que é possível, né, que você esteja errado no seu auto-julgamento em relação, né, às críticas que você faz em relação a você mesmo. Então, você pode dar uma oportunidade para você, né, de lidar com os pensamentos negativos que você tem a seu respeito de uma outra forma. Porque esses pensamentos negativos, essa crítica, essa exigência só aumenta a sua ansiedade. Então, é mudar um olhar para a sua vida, né? E todos nós temos a capacidade de mudar. Eu sempre digo, né? Para quem não sabe, eu sou psicóloga. E eu sempre digo que se eu não acreditasse na mudança, né? A minha profissão não teria sentido. A questão é que muitas vezes você não está se dando a oportunidade de buscar ajuda para transformar a situação. Nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, nem sempre é fácil, né? Mas a gente tem que olhar para isso, porque a ansiedade, eu brinco com isso, mas é verdade. Um dia a ansiedade traz a conta, né? Se a gente vai carregando o mundo nas costas, se sobrecarregando o tempo todo, uma hora a ansiedade traz a conta, né? Isso pesa para você. Esses pensamentos acelerados, ruminantes, né, que ficam lá reverberando, que dificulta você a colocar foco nas coisas que você quer, que mexe com a tua atenção, né, que faz com que você se sinta inseguro e assustado, né, ruminando o passado, preocupado com o futuro. Tudo isso são coisas que a gente pode trabalhar. Isso tudo, né? Vocês falam muitas vezes aqui para mim, né? As consequências que isso traz para a saúde, né? Aqueles sintomas físicos, taquicardia, aumento da sudorese, tremor, né? Agitação, inquietação, sensação de morte, medo de estar enlouquecendo, né? As pessoas chegam a sofrer a ponto de terem a vida paralisada, de ter dificuldade de tomar uma decisão, né? Então, presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção no que eu vou dizer agora. A informação é poder quando você coloca em prática. Isso é muito importante. A informação é poder quando você coloca isso em prática. A ignorância, no sentido do não conhecimento, é que impede a gente, muitas vezes, de acreditar na própria mudança. Olha lá, dor no peito, dor de estômago, acordar cansado, tudo isso faz parte da ansiedade, né? Exatamente, né? Assim, isso desgasta. Então, presta atenção nisso que eu estou falando.
A informação é poder quando você coloca isso em prática. Você é capaz de mudar, você é capaz de assumir o comando da sua ansiedade, né? E vocês sabem disso, né? Assim, vocês participaram de alguns desafios que eu fiz, enfim, vocês sabem disso. Olha, gente, é o seguinte, mudar é inevitável. Pensa um pouquinho aqui agora comigo. Pensa um pouquinho. Você é a mesma pessoa de 10 anos atrás? De 15 anos atrás? Escreve aí para mim. Você é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás? Que você era 15 anos atrás? Escreve aí para mim. Sim ou não? Você é a mesma pessoa? Vamos lá. Manda aí para mim. Longe disso, muito diferente. Né? Não sou, não. Aí, não, não, não. Mudei muito. Exatamente. Então, prestem atenção nisso. Nós estamos sempre mudando. A mudança, ela é constante na nossa vida. A estabilidade é uma ilusão. A gente está sempre mudando, né? A questão é quando você vai permitir que essa mudança aconteça e de que maneira você vai mudar. Se você vai mudar para melhor, né? Ou para pior. Mas você vai mudar. Você precisa aprender a reprogramar a sua mente, né? E é o primeiro passo é tomar consciência da sua realidade, identificar aonde você quer chegar, tá? Então, eu sempre digo, né? A gente precisa identificar a ansiedade que é natural, que é um medo natural, que faz parte da nossa vida, tá? E aquilo que nos paralisa. Por exemplo, vou falar uma situação minha, pessoal. Eu não fico lá muito confortável quando eu vou viajar de avião. Sempre me passa pela cabeça assim, passa por aqui assim, né? E se esse negócio cair, né? Sempre passa. É um pensamento que vem. Então, esse é um medo, né? Que eu sinto porque eu não confio o suficiente naquilo lá, então me passa esse medo. Então, essa é uma ansiedade natural. Agora, se eu não andasse de avião, se eu não usasse avião, né? Se eu não pudesse viajar nunca de avião, aí isso já é um medo que paralisa, né? É um medo que faz mal, né? É um medo que me impossibilita de viver a vida da forma como eu gostaria. Então, isso é ansiedade, tá? Então, é isso que a gente precisa ver. Então, para você estruturar o seu processo de mudança, você precisa, primeiro, ter um objetivo específico. Eu falo para as pessoas, né? Não adianta você querer mudar de uma vez só, você não vai conseguir. Você não vai se transformar num outro ser, tá? Então é um passo de cada vez. Então vamos lá. Escolhe um objetivo. Um objetivo. Sei lá, eu tenho medo de dirigir. Do que vocês têm medo aí? No que a ansiedade atrapalha a vida de vocês? Escreve aí para mim. No que a ansiedade atrapalha a vida de vocês? Vamos lá. Escreve para mim. Hoje eu não estou recebendo muito coração, não. Vocês não estão muito de bem de mim aqui? Tomar uma decisão. Aí, aí, é só falar que vocês se lembram. É isso aí. Joga coração aí para mim. Ó, tomada de decisão, medo de dirigir, entrar no elevador. Você usa escada, né?
relacionamentos, no trabalho, tomar uma decisão, falar em público. 0 vontade de voltar o quê, Daisy? Dirigir. Ah, voltar a dirigir? Dirigir, desistir de viajar para estudar, porque colocou na cabeça que ia morrer. Olha, Fabiana, dificuldade de me relacionar com outras pessoas. Falar em público, ficar em casa, ter que sair sozinha. Falar em público, isso é essencial no dia a dia, né? Tudo que citaram, andar de elevador, ficar sozinha. Tá, então vamos lá. Oi, Cacau. Ah, a Marta tá lá, ó, na esteira, é isso aí, Marta. Por isso, pouco coração. Hã? Ah, por isso pouco coração? Tá bom, Marta, tá perdoada. Ir ao mercado, sair à noite por medo de ser assaltada, lugar fechado, viajar sozinha, ó quanta coisa, né? Então, gente, tudo isso que vocês... o tema, Cacau, uma situação com 2 olhares, né? Eu estou falando de mudança de paradigma, você poder transformar o teu olhar para uma situação. Olha, desenvolver a ansiedade por causa da hipertensão. A doutora Marta está arrasando mesmo. Achar que está sempre enganado, né? É isso aí. Então, vamos lá. Tudo isso que vocês estão colocando aqui, tá? É pura ansiedade. Meu cachorro está latindo, né? Quem me acompanha aqui já viu meu cachorro aqui, né? Sofrer com as perdas, exatamente. Então, vamos lá. O que você precisa, né? Por exemplo, medo de dirigir, insegurança, medo de tomar uma decisão, medo de elevador, medo de viajar, medo de ficar sozinha. Todos esses medos e mais os outros aí que eu não citei, porque eu não consegui lembrar de todos, tá? Todos têm a ver com ansiedade. Então, estabelece um objetivo, né? Então, assim, alguma coisa que você entenda que pode ser fácil para você, né? Ou que não é tão difícil, ou que é um passo que você está disposto a dar. Por exemplo, tenho medo de ficar sozinho em casa, né? Então, se propõe a ficar 5 minutos. Se 5 minutos você achar que é muito, 1 minuto, né? Eu tenho medo de usar o elevador. Será que dá para ir no elevador com alguém? Será que dá para subir um andar de elevador? Né? Medo de dirigir. Será que eu posso ligar o carro, né? Tentar dirigir só na garagem de casa? Porque o que impede a gente de fazer essas coisas, o que causa medo, são os nossos pensamentos, né? O que eu falei outro dia? O pensamento é um evento mental, não necessariamente a realidade, tá? O que está dentro da sua cabeça é você que constrói. Por que você tem medo de andar de elevador? Porque você tem medo que o elevador pare e você fique presa lá dentro e que você não vai aguentar ficar presa lá dentro. Tá, mas vamos considerar que assim, já aconteceu de elevador parar, de pessoas ficarem presas lá dentro e ninguém morreu por conta disso? Tá certo? Então, é possível, né? Tem uma pessoa que eu não sei se ainda está aqui, né? Mas que tinha muito medo de andar de avião e hoje é uma profissional top de linha, né? Que viaja à torta direito, né? Viaja muito. Por quê? Porque um passo de cada vez ela conseguiu. Inclusive, ela teve um dia que ela chegou no consultório, ela disse assim para mim: "Você não acredita? Eu peguei uma turbulência e quando eu me vi, eu estava consolando, estava ajudando as pessoas. Eu estava ajudando as pessoas. Eu não esqueço disso. Então, é isso. Estabelece um objetivo, né? Um passinho que você está disposto a dar.
em relação àquilo. Foca naquilo, pensa, é possível? É, tá? Só que esse objetivo, ele tem que ser orientado para ação. Então, não adianta você estabelecer um objetivo que você acha que você não vai conseguir agir, tá? Então, se for simplesmente sentar no carro, né, e ficar ali no carro, fazendo a respiração diafragmática, fazendo alguma técnica de relaxamento que eu já ensinei. Ah, quem está aqui pela primeira vez, se quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, que eu mando técnicas exclusivas, especiais e tudo mais, é só clicar no link azul que está lá na minha bio, que você cai direto no grupo do WhatsApp, tá? Ó, fiquei presa no elevador por quase 1 hora. Só de pensar em entrar em um, já sinto náuseas e tremores. Pois é, mas você ficou presa no elevador por 1 hora e não aconteceu nada com você. Você está viva, você está inteira, você não morreu. Porque, gente, ninguém morre por ansiedade, tá? Ninguém morre. A gente tem muitos sintomas ruins, mas a gente não morre, tá? Então, Alessandra, falando exatamente disso, né? De olhar para a situação com outro olhar, né? Mudança de paradigma. Você ficou presa no elevador por 1 hora e sobreviveu. Você ficou presa no elevador por 1 hora e, querendo ou não, você enfrentou a situação. Você ficou presa no elevador por 1 hora, tá? E tá aqui hoje, tá certo? O elevador não caiu. Você não morreu, certo? Eu tenho uma paciente que eu falei para vocês outro dia aqui, que ela quer muito, ela está grávida agora, né? Quando ela começou a terapia, ela queria muito engravidar, mas ela tinha medo de cirurgia. Então, ela sabia que ela ia ter que fazer uma cesárea por conta da idade, e ela tinha medo de cirurgia, porque o pai tinha passado mal numa cirurgia, não sei quem tinha passado mal numa cirurgia. E aí eu disse para ela um dia assim: quantas pessoas você conhece que fizeram cirurgia? Muitas. Quantas pessoas que você conhece que fizeram cirurgia que morreram numa cirurgia? Nenhuma. Quantas cirurgias são feitas a cada minuto no mundo? Milhões. Então, cirurgias dão certo. Certo? Entende? Então, é o teu olhar. Se você continuar pensando da mesma maneira, você vai alimentar teu medo. Então, vamos lá. Escolhe um objetivo específico, tá? Que você possa agir em relação a ele. Tem que ser um objetivo possível, realista. E você precisa colocar um tempo para realizar isso. Define um tempo. A diferença, né? Vamos dizer assim, a gente pode sonhar com as coisas, né? Desejar as coisas. Ah, eu gostaria de poder dirigir, eu gostaria de andar de avião, né? Eu gostaria de poder usar o elevador, certo? Eu gostaria disso, 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 disso. Você vai ficar só no desejo. O que você precisa? Definir o teu objetivo, pensar no que você pode fazer em relação a ele e agir. Não importa se é um passo pequenininho, o que importa é que você tome uma atitude. Tá certo? Então, fica aqui, né, um convite para reflexão. Eu acabei de dizer, você pode olhar para a mesma situação de formas diferentes. Acabei de falar do elevador, né? Chegou atrasada, não faz mal, e tá lá. Oi, Valéria, tudo bem? Vocês são. Então, vamos lá, vamos pensar nisso, tá bom? Se você mudar o seu olhar, você desconstrói esse paradigma, você muda essas crenças que você carrega ao longo da vida, tá? E você pode transformar isso na sua vida, mas você precisa se movimentar, você precisa ir para ação, ok? Então, assim, tem alguma pergunta aí, Vicky? Alguém quer
que é... Tem esses dois comentários. Fala. Deixa eu ver. Então, alguém, né, escreveu aqui agora há pouco, eu vi, que ela falou assim para mim, que bom que você falou que a gente não morre por conta da ansiedade, né, porque ela tem medo de deixar os filhos órfãos. Não, a gente não morre, de verdade, tá? Então, assim, todos os sintomas que você tem em relação à ansiedade não vão te matar, mas te trazem muito sofrimento, te trazem muito estresse, te trazem muito desgaste. O que você precisa? Cuidar disso, se tratar, tá? Quem está aqui pela primeira vez, vai lá no meu YouTube. Tem várias lives que eu falo sobre ansiedade, sobre respiração diafragmática para gerenciar a ansiedade. Tem muito material bacana lá. Dá uma olhada, tá? Na realidade, o que a gente precisa? Aceitar ajuda. E eu falo, muitas vezes, para as pessoas que eu fui uma pessoa extremamente ansiosa, né? E eu tive uma crise de ansiedade. E eu decidi, naquele momento, que eu não ia mais sofrer com aquilo. E aí eu fui atrás de estudar, de me especializar, de trabalhar com isso, enfim. Então, é isso, né? Você tem que ir buscar ajuda, se trabalhar, colocar em prática, tá? Ítala, você está dizendo que você assistiu no Fantástico, né? A depressão, que os sintomas são parecidos. Veja, depressão é uma coisa, ansiedade é outra. Tá? Depressão, quando você está com depressão, você tem uma disfunção neuroquímica, você está com o teu humor, o teu humor está rebaixado, você tem outros sintomas, né? A ansiedade é uma preocupação, né? A depressão é uma tristeza profunda, né? Depressão uma frase que classifica muito, né? A depressão é a ausência de saída, né? Mas tem muito a ver com o teu humor, né? Fica muito difícil sair da cama, né? A vida fica preto e branco, né? A gente não tem prazer em fazer as coisas. Então, quando você está assim, você está com o humor mais deprimido. E a depressão tem níveis também. Você pode estar num nível muito profundo de depressão, como num nível mais leve de depressão, né? A ansiedade pode levar à depressão se você arrastar isso por anos, for se sobrecarregando, né? For pegando muito pesado com você, carregando o mundo nas costas, sentindo muita frustração. Normalmente as pessoas mais ansiosas são muito cuidadoras, são muito prestativas, não recebem na mesma medida, porque as pessoas com as quais você convive se acomodam, né? E contam com você para tudo. Então, se você arrastar isso por muitos anos, se sobrecarregando, aí fica difícil. Tá? A questão da medicação, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá? A medicação, quando ela é bem empregada, ela é muito positiva. Só que a gente tem que avaliar a necessidade da medicação e quando você escolhe tomar a medicação, você tem que seguir o que o médico está te falando. E o médico, que é especialista em transtornos psíquicos, é o psiquiatra, tá? Então não adianta você ir num clínico geral, num cardiologista, porque se você está com um problema psíquico, é um psiquiatra que vai poder te medicar, tá? E assim, não adianta vocês, eu tomo fluoxetina, eu tomo isso, eu tomo aquilo outro, porque as medicações, elas são orientadas, né, de acordo com os critérios diagnósticos que esse psiquiatra que está te acompanhando utilizou. Então, para cada pessoa é uma medicação,
E cada organismo vai reagir de uma maneira. Agora, independentemente da medicação, se você não se trabalhar emocionalmente, a medicação não faz milagre, tá? Você precisa mudar. A medicação melhora teu estado clínico, tá? Você fica mais animada, você fica mais tranquila, mas não resolve o problema. O problema é emocional, tá? Então, você está dizendo que quem te receitou foi um clínico. Minha sugestão, procura um psiquiatra, faz uma avaliação psiquiátrica, tá? Porque é o psiquiatra que vai saber exatamente o que você precisa tomar, se precisa tomar, se ele vai fazer alguma composição com essa medicação ou não, tá? Então, o mais importante é vocês entenderem que vocês precisam agir, né? Aceitar ajuda. É o que eu sempre falo, né? Eu estou aqui para ajudar. Acho que se vocês, aquilo que eu disse agora há pouco, o conhecimento muda tudo, né? Quando você tem informação, você tem poder, tá? Então, é por aí, né? Você está dizendo que a ansiedade te puxa para a depressão, né? Mas você faz terapia. Que bom que você faz terapia, né? O que na realidade acontece muitas vezes é que a gente tem quadros concomitantes, tá? A depressão normalmente vem acompanhada de ansiedade. A ansiedade nem sempre vem acompanhada de depressão, mas a depressão normalmente vem acompanhada de ansiedade, tá? Mas o mais importante, gente, que vocês entendam que assim, vocês precisam, né, acreditar na capacidade, na competência da mudança, tá? Hashtag eu no comando, certo? Vamos ver aí, vamos lá, vamos escrever aí, hashtag eu no comando. Vamos lá. Vamos lá, quero ver vocês acreditando nessa competência, nessa capacidade, nessa condição de transformação que vocês têm, né? Está dentro de vocês. Exatamente, é isso que eu falo, né? Gerenciamento de ansiedade é treino e escolha. Você precisa querer, você precisa decidir, né? Assumir que você quer mudar. Olha aí, tô adorando. Hashtag eu no comando, é isso aí, né? É isso, você precisa acreditar nisso, tá? Então, gente, a gente está terminando aqui o tempo, né? O Insta vai me derrubar, são 9h28, e ele crava aqui, né? Deu 1 hora, ele me derruba. Então, quero agradecer aí a presença de vocês. Isso aí, estou adorando. Hashtag eu no comando, é isso aí. Acreditar na mudança. É isso aí, Felipe. Isso aí. Olha lá. É isso, Aline. Não deixar de fazer as coisas que acredita. As coisas que você precisa. É isso aí. Nós podemos, né? Então, gente, super obrigada. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. E assiste a live de novo, né? Rever os conteúdos, tá bom? Para fortalecer isso na cabeça de vocês. Gente, super obrigada. Boa noite. Durmam com Deus, sonhem com os anjos. Beijo.